A interferência é um fenômeno comum a todas as ondas. A gente tem dificuldades, às vezes, de observar a interferência da luz, a interferência das ondas eletromagnéticas, mas todas as ondas exibem o fenômeno da interferência. O que é o fenômeno da interferência? É quando nós temos, por exemplo, duas ondas que convergem para um mesmo ponto. Ora, num determinado ponto do espaço, a superposição de duas ondas vai levar a amplitudes que dependem do ponto. De forma que, em alguns pontos, a amplitude é igual a zero, a amplitude da onda resultante. Porque aqui a gente faz uso do princípio da superposição. O efeito de duas ondas é descrito pela soma das duas ondas. O fato é que a interferência acaba produzindo máximos da amplitude, máximos da intensidade e mínimos da amplitude, mínimos da intensidade. Sempre que eu tenho, portanto, duas ondas convergindo para um ponto, a amplitude é tal que ela depende do ponto. Pontos nos quais a amplitude, às vezes, é duas vezes a amplitude das ondas que se superpõem, ou amplitude igual a zero. É um fenômeno comum e ele ocorre para todas as ondas. Um exemplo importante, mas que pode ser observado tanto em relação a ondas eletromagnéticas, como a luz, ondas produzidas na superfície da água, por exemplo, é fácil de ser observado quando nós temos duas fendas. Ondas planas incidem numa fenda e na outra fenda. Agora, essas duas fendas podem ser interpretadas como duas fontes. Eu tenho aqui uma fonte e aqui uma outra fonte. Aliás, isso acontece se eu tiver duas fontes. O que importa aqui é isto. Eu tenho duas fontes de ondas eletromagnéticas, por exemplo, porquanto as fendas se comportam como duas fontes. E agora, em função do ponto localizado num anteparo, porque esse anteparo aqui é um plano paralelo a esse que contém as duas fendas, localizado a uma distância d maiúscula. A distância entre essas duas fendas é igual a d, agora minúsculo. E nós sabemos que a condição para que ocorram os máximos é a condição, a diferença de caminhos ópticos, que é n vezes R2 menos R1. Ora, n, em se tratando aqui do ar, n é igual a 1. Então, nós vamos fazer n igual a 1. A condição
para os máximos é que n vezes R2 menos R1, e essa distância aqui é conhecida como diferença de caminhos ópticos, né? R2 menos R1 vezes n, né? Nós denominamos de diferenças de caminhos ópticos. De forma que a condição é que, sendo n aqui o índice de refração do meio, vamos considerar n igual a 1, então n vezes a diferença agora de caminhos é igual a m vezes lambda. Aqui eu tenho, então, os máximos de interferência. E n vezes R2 menos R1 igual a 2 vezes m mais 1 dividido por 2 vezes lambda, são os mínimos de interferência, mínimos de interferência. Ora, nós podemos tomar n aqui como sendo igual a 1, portanto, R2 menos R1 igual a m, digamos para os máximos, m vezes lambda. É a condição para que eu tenha um máximo à medida que eu me desloco ao longo do anteparo e mínimos à medida que eu me desloco também ao longo do anteparo. Ora, essa distância R2 é esta aqui, é a distância da fonte até o ponto, R1 é esta distância aqui. De forma que a diferença de distâncias nós podemos apontar aqui. É esta, é a diferença entre as duas distâncias. Se a gente designar por θ esse ângulo, veja, θ é basicamente esse ângulo aqui é o ângulo θ. Aqui vamos colocar a origem do nosso referencial, por exemplo, neste ponto, de forma que esse aqui é o mesmo ângulo θ que eu tenho ali. Consequentemente, a diferença de caminhos ópticos R2 menos R1 é igual a D vezes seno θ. É claro que isto aqui é válido desde que essa distância aqui seja bem grande, porque na realidade, quando a gente escreve isto aqui, nós estamos considerando esses dois pontos muito próximos. Por exemplo, na situação que eu apresento aqui, nós vamos ter uma diferença, já que poderíamos pensar aqui num ângulo θ1 e aqui num ângulo θ2. Nós estamos fazendo uma aproximação na qual este ângulo θ1 é aproximadamente igual ao ângulo θ2, igual a este ângulo θ, né? Um ângulo entre, digamos, a bissetriz aqui e uma reta horizontal. Mas, como disse antes, aproximarmos θ1 e θ2 por θ é válido desde que D sobre D ser D minúsculo sobre D maiúsculo for muito pequeno, muito menor do que 1. Nessas circunstâncias, vale esta expressão que eu escrevi aqui. Ora, seno θ também, neste caso, D vezes seno θ é igual a x, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Mas, nas circunstâncias que eu apontei antes,
nós podemos aproximar a hipotenusa por essa distância d. Portanto, d vezes x dividido por t. D maiúsculo. Ora, então, nós vamos observar máximos em função do ângulo θ. Portanto, eu tenho que seno dos ângulos θ para os quais ocorre o máximo, vamos então chamar de seno θ máximo, é tal que d vezes seno θ máximo igual a m vezes lambda. Claro que aqui se refere tanto a m quanto ao máximo. Consequentemente, para ângulos tais que seno de θ m igual a m vezes lambda dividido por d, para estes valores das inclinações, por exemplo, vamos pegar o valor m igual a zero. Quando m igual a zero, isso implica em que seno θ é igual a zero e, portanto, θ é igual a zero. Consequentemente, este ponto aqui é um ponto de máximo. É um ponto de máxima. O próximo máximo vai ocorrer para um valor do ângulo θ, de tal forma que seno de θ1 é igual a lambda sobre d. Ora, à medida então que eu aumentar os valores de θ entre o valor zero e um valor qualquer, nós vamos encontrar máximos e mínimos. Lembrando que o primeiro mínimo vai acontecer para um valor de seno θ, onde seno θ, o primeiro mínimo, é igual a meio de lambda sobre d. É claro que agora eu posso, depois desse primeiro máximo, o próximo máximo é seno de θ máximo, associado ao máximo, igual a lambda sobre d, que não por acaso é exatamente o dobro deste valor aqui. Essa condição, por outro lado, eu posso escrevê-la em termos da coordenada x, né? Ou seja, como seno θ é igual a x sobre d, então eu posso escrever também essa condição para os valores de x. Ou seja, x máximos ocorrem para valores tais que eles são dados pela condição m vezes lambda. Agora eu tenho aqui x sobre d grande, portanto, d grande dividido por t. E para os mínimos, x, os valores de x para os quais ocorrem os mínimos, são dados por m mais 1 sobre 2 vezes lambda vezes d sobre d. Claro que m, nos dois casos, é um número que pode ser igual a 0, 1,
2, 3, pode assumir também valores negativos, né? Já que nós podemos falar, sim, de valores x aqui negativos, né? O fato é que, à medida que nós vamos caminhando, a partir de x igual a zero é a posição de um máximo, nós vamos encontrar, então, o que nós chamamos de franjas, regiões nas quais a intensidade, por exemplo, em se tratando da interferência da luz, pontos muito bem iluminados, pontos destituídos de luz, produzindo, então, um padrão de interferência cuja base é a existência de franjas, né? Essa primeira franja, por exemplo, ela, digamos, ocorre para o valor x igual a zero, o máximo da intensidade, né? A seguinte vai ocorrer para um valor x igual a lambda vezes d sobre d. O próximo vai ocorrer para uma distância 2 vezes maior do que esta, de forma que essas franjas, em princípio, são igualmente espaçadas, né? Esse aqui ocorre para x igual a menos lambda vezes d sobre d, ao passo que o valor de x para o qual ocorre o mínimo é tal que esse valor de x associado ao mínimo é igual a lambda vezes d sobre 2. E assim por diante. O fato é que eu ilustrei o fenômeno da interferência considerando um caso de grande importância histórica, que é a experiência de Thomas Young da interferência envolvendo luz, né? Porque luz, como sabemos, também tem uma natureza ondulatória. De forma que a gente exemplificou a interferência com um exemplo, uma experiência histórica de grande relevância.